da continuidade. Então, eu parei nas chinampas, não foi isso? Oi? Chinampas? Eu parei nas chinampas. Anotem Eu aí. não achei esse chinampas no livro. Então, eu vou explicar para vocês. Página 34. Nas chinampas, pessoal, o que vocês têm que lembrar que eu achei importante que eu coloquei na prova? Ah, tá, já achei. As chinampas era uma forma de drenagem dos pântanos, ou seja, o pântano, pessoal, é uma área alagada. E por ser muito alagada, eles não tinham como produzir alimento ali, não tinham como plantar. A partir do momento que eles conseguiram construir as chinampas, eles conseguiram tirar essa grande quantidade de água do pântano, tornando aquela área agricultável. Então isso foi muito importante para a população asteca, porque graças a isso eles conseguiram produzir mais alimento e automaticamente ter o que comer. Ok? Turma, está me ouvindo? Sim. Sim. Entenderam a importância das chinampas? Sim. Beleza. Vamos para os incas que está acabando. Eu prometo que assim que eu parar assim que eu chegar ao final, se vocês não tiverem dúvida, eu libero vocês, tá bom? Ô, professor, Oi, fala. as chinampas eram igual uma barreira que impedia que o alagamento chegasse na plantação que eles criaram? Não, na verdade, as chinampas não era uma barreira. As chinampas, pessoal, ô Juan, era a forma que eles descobriram para poder tirar a água desse pântano para tornar aquela terra agricultável. Aí eles usavam essa água para poder irrigar aquele espaço também. Ok? Ok. Então vamos lá. Eles usavam a água do pântano para poder irrigar essas áreas que vocês estão vendo que são suspensas. Bom, vamos falar sobre os incas. O que eu vou cobrar dos incas, pessoal? As características dos incas é muito parecida com as outras duas. Então não tem muita diferença. A única coisa que eu vou cobrar é em relação à produção agrícola, porque eles produziam em terraços. Eles desenvolveram essa técnica dos terraços. Então anota aí, dos incas. Aqui o Rafael e o João estão chegando aqui, peraí. João e Rafael, anotem aí sobre os incas, que a única coisa que eu vou cobrar é sobre a agricultura em terraços. Bom dia, professor. Bom dia. A agricultura em terraço, pessoal, é essa que vocês estão vendo aí na imagem, olha. É como se fossem platôs que os incas construíram no pé dos morros, né? Justamente para poder aproveitar a água da chuva. Quando a chuva caía, ela batia no topo, ela escorria para essas áreas planas, enchiam, caíam para a área mais baixa, enchiam, caíam para a área mais baixa e enchiam, assim sucessivamente. Tá bom? Tá bom. Beleza. Outra coisa que eu vou cobrar dos incas, pessoal, é a questão do quipu, ou quipo, tá? Como vocês preferirem. Eu vou cobrar o que é isso? Alguém se lembra? Não. Esse quipo ou quipu, pessoal, é essa corda que vocês estão vendo nesse desenho aqui do lado, ó. Estão vendo o desenho aqui, ó? Vai cair sobre a agricultura inca? Vai, só essa parte que eu acabei de falar com vocês. Tá. Que eles desenvolveram a agricultura de terraço para poder aproveitar a água da chuva. Sobre o quipu, pessoal, é como... Professor, Oi. tem um site aí que dá pra você fazer prova sem ter a gente marcar, você escrevendo. Não, E a gente escrever. mas na Senec dá para fazer isso. Na Senec dá para fazer isso também. E você vai fazer? Pro segundo trimestre eu vou fazer isso. Não!
Vamos lá. O que eu quero que vocês lembrem do Quipu, pessoal? Sobre o Quipu, é importante vocês lembrarem que essa sociedade inca, ela era ágrafa, ou seja, ela não escrevia. Então, o Quipu tinha vários cordões, né, com cores diferentes, com cada símbolo sendo um significado. Então, tudo que aquela pessoa fez ao longo da sua vida ia sendo colocado ali nesse quipu. Tudo bem? Sim, Vocês anotaram isso? sim. Se vocês quiserem anotar, pessoal, tá aqui, ó, sobre o quipu. Eu já passei isso na aula, mas se vocês quiserem anotar de novo, podem anotar. Posso passar adiante? Turma? Pode ir. Então vamos lá. Tá chegando ao final. Agora a gente vai começar a falar sobre as sociedades africanas e aí a gente encerra. Vai derrubar aqui, você vai apanhar. Vamos lá, turma. O que eu vou cobrar de vocês em relação às sociedades africanas? É um conteúdo mais extenso, só que para poder fazer a prova, pessoal, esse conteúdo ele é um pouco resumido, porque é bem repetitivo. Então, a primeira coisa que vocês têm que lembrar que eu vou cobrar do continente africano, primeira coisa que eu quero que vocês anotem aí, coloquem assim, ó, culturas diferenciadas do continente africano. Colocaram? Professor, fala de novo, por favor. Culturas diferenciadas do continente africano. Aí eu vou explicar. Turma, por que essas culturas são diferenciadas? De uma forma muito errada, nós aqui da América, lá da Europa também, acreditam, a gente sempre cita a África como se fosse um único país. E, na verdade, a África é um continente inteiro, com povos, culturas, religiões totalmente diferentes umas das outras. Então, quando eu falo para vocês sobre essa questão cultural, é porque na prova eu fiz essa questão. Por que, por exemplo, por que falar na África como um único lugar está errado? Aí a resposta é essa, pessoal. A resposta é que o continente africano ele é formado por vários países com povos diferentes, com culturas diferentes, com crenças diferentes. Ok? Ok, turma? Bem, Sim. alguém? Então tá. Bom, outro tópico importante que eu quero que vocês anotem. Anotem, ó. A divisão do continente africano. Alguém pode falar como que se dá essa divisão? Ninguém? Vai cair na prova, ninguém sabe? Não. A divisão se dá em África Branca ou África do Norte e África Subsaariana. Então, coloquem como tópico assim, a divisão da África. Coloca aí, divisão da África e coloca a resposta. Posso falar a resposta? Pode. África do Norte ou África Branca. Vai derrubar, você vai apanhar. Esse prato tá tudo ali, ó. E África Subsaariana ou África Negra. Oi? Anotaram? Sim. Então vamos para a próxima. Então vamos lá. Então vocês entenderam que a parte norte da África, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, não vou não.
a parte norte da África, que pega Argélia, Líbia, Egito e tudo mais, esses países do norte da África, eles são formados por povos considerados brancos. Tudo bem? Hein, gente? Oi. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. E ao sul do deserto do Saara, ou seja, o deserto do Saara se encontra na parte norte. Ao sul do deserto do Saara, ou seja, a parte aqui da Nigéria, da República do Congo, da Etiópia, do Sudão, a partir desses países para o sul é chamado de África subsaariana, ou seja, está ao sul do deserto do Saara. Ok? Ok? Sim. Essa parte, chamada de África subsaariana, é considerada a parte da África negra. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Não. Ninguém está com dúvida? Beleza. Então vamos lá. Eu falei com vocês sobre a cultura. Então vamos falar dos reinos. Na hora da aula, pessoal, quando eu fui explicar para vocês esses conteúdos, na própria apostila vocês fizeram algumas marcações. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa parte, vem falando sobre a África subsaariana. No tópico de cima, vem falando sobre a África branca. Então, tá tranquilo para vocês estudarem. Vamos lá. O que vocês têm que se lembrar dos reinos, das aldeias tribais e das cidades-estados? O que eu vou cobrar disso? Eu vou cobrar de vocês, pessoal, essas características. O que eram os reinos, o que eram as aldeias, o que eram as cidades-estado. Então, a definição de cada uma delas vocês vão ter que lembrar. Ok? Aham. Anotaram? Sim. Então tá, vamos para o próximo. No próximo tópico, pessoal, eu vou cobrar de vocês o seguinte. Como que os europeus regionalizaram a África? Quais os motivos? Então coloquem assim, ó, os motivos dos europeus regionalizarem a África. Foi? Professor? Foi? Ah, tá. A minha internet tinha caído de novo. Não tem perigo não. Tá, eu tô gravando, depois eu vou postar lá. Foi, turma? Notaram Que esse página tópico? que você tá? Tô na 44 agora. Tá. Vocês não estão vendo aí não quando eu tô passando a apostila? Não, é por causa que eu não tava conseguindo enxergar o número. Entendi. Deixa eu aumentar aqui então. Vocês anotaram o que eu pedi aí? Sim. Sobre os europeus? Sim. Agora eu vou explicar mais uma vez sobre os europeus, porque que eles regionalizaram o continente africano. O que aconteceu, pessoal? Quando os europeus chegaram à África, eles perceberam que os povos africanos, eles brigavam, batalhavam, eles não se aceitavam. A partir do momento em que os europeus quiseram dominar esse território, eles perceberam que, se eles, no caso os europeus, juntassem esses povos rivais africanos em um mesmo território, eles iam ficar brigando entre eles e não iam lutar contra os europeus. Tanto é verdade que, na história, eles defendem que os europeus fizeram isso, ou seja, regionalizaram o continente africano, para poder facilitar o seu domínio. Deu para entender? Sim. Tanto é verdade que depois que os europeus, entre aspas, descolonizaram o continente africano, né, essas rivalidades continuaram, porque os países já estavam formados e os povos ainda não se aceitavam. Tanto é verdade que até hoje, né, mas principalmente na década de 90,
aconteceram muitos conflitos dentro do continente africano. Eu estava vendo um programa ontem na Discovery falando sobre um pescador, né? Que um cara que é pescador e ele vai em busca de várias pescas radicais ao redor do mundo. Aí ele foi num país africano e ele encontrou um grupo de pescadores, eu não lembro de qual país africano. Isso é atual, tá, gente? Que aí esses pescadores estavam falando que eles vivem separados do resto da população porque eles defendem o território, porque justamente ali próximo tem outras tribos, isso mesmo dentro de um mesmo país, hein, gente? Tem outras tribos que atacam o seu povo. Então eles ficam armados ali para poder defender, também para poder atacar. Então, por exemplo, tem uma tribo de pescadores, de uma tribo rival, no meio do lago, lá com crocodilo, com tudo, mas eles estão pescando, a outra tribo ataca, dando tiro, dando tudo para poder tomar tudo que essa tribo conseguiu. Então, esse conflito que existe hoje, ele é um conflito gerado por essa intervenção europeia. Ah, Ronaldo, mas você não falou que eles já brigavam antes? Sim, mas cada um respeitava o limite, o território do outro. A partir do momento que os europeus juntaram essa população, criou esse problema. Tudo bem? Turma? Sim. Tanto é Sim. verdade que quando eu falei sobre isso com vocês, eu pedi para vocês assistirem um filme chamado Hotel Ruanda. Aí, ó, Hotel Ruanda. É um filme que conta justamente esse conflito entre a tribo Tutsi e a tribo Hutu, tá? Lá em Ruanda. Isso foi um conflito, um massacre que ficou conhecido internacionalmente, entre vários massacres que aconteceram na Europa. Esse ficou muito conhecido. Tá bom? Sim. Então vamos lá. Anotaram então que vai cair sobre isso, né? Bom, Vai cair só sobre o conflito? não com o conflito, mas a forma que os conflitos foram gerados por intervenção europeia. Bom, vamos lá, vamos continuar. Aí, o outro tópico, anotem aí, a importância estão anotando? Aham. A importância da mulher na visão africana. Agora eu vou reexplicar para vocês. A mulher era muito bem vista na visão nas tribos africanas, por quê? Porque ela era responsável, ela era a matriarca, ou seja, ela era responsável por gerar mais uma vida. E essa vida era muito bem-vinda porque era justamente a mão de obra que o pai estava precisando para poder ajudar, no, vamos dizer assim, em tomar conta da agricultura da família. Então, seria mais uma pessoa para ajudar. Por isso que a mulher era bem vista, porque era justamente a mulher responsável por gerar essa nova mão de obra. Tudo bem? Anotaram isso? Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Turma? Não. Não? Então tá bom. Então vocês entenderam a importância da mulher, correto? Nessas populações. Sim. Tá. Outra coisa importante, além delas serem vistas como matriarcas, ou seja, delas serem responsáveis pela geração de novas vidas, isso na visão africana, também tem a questão que elas colocavam a mão na massa, né? Então elas também produziam, elas trabalhavam na agricultura, tá certo? Sim. Beleza. Outra característica importante era que era uma população que aceitava o casamento do homem com várias mulheres, ou seja, a poligamia ela acontecia lá sem problema nenhum. Um homem
No caso, podia ter várias mulheres, sendo a primeira mulher que ele se casou a que seria responsável por todas as outras mulheres. Ou seja, todas as outras que vieram depois teriam que respeitar a ação dessa mulher mais velha. Ok? Sim. Então, beleza. Vamos passar adiante. Vocês estão falando sim, sim, sim. Eu quero ver na hora da prova, hein? Bom, outra questão importante que eu coloquei na prova é sobre as sociedades africanas que não tinham escrita. Eu vou perguntar na prova assim: qual era o nome dado? Isso é um exemplo, tá? Qual era o nome dado às sociedades africanas que não tinham escrita, não possuíam escrita? Ágrafos. Ágrafas, muito bem. Então, sobre as sociedades ágrafas, vocês vão ter que lembrar esse nome. Podem anotar isso daí. Bom, outra coisa importante. Além desse nome das sociedades ágrafas, vocês vão ter que lembrar qual a importância dos idosos para essas sociedades. Podem anotar isso como tópico. A importância dos idosos para sociedades ágrafas. Alguém se lembra? Eu lembro. Então pode falar, Juan. Porque a importância desses povos dos mais Idosos. idosos é porque eles passavam a sua história adiante Isso aí, muito bem. para as gerações futuras. Isso aí. Ou seja, como não existia escrita, não tinha como você guardar escrito o que tinha acontecido, os mais idosos iam contando para os mais jovens toda a característica do seu povo, tudo que tinha acontecido. Por isso, a importância dos idosos para essa população, ok? Por exemplo, ô professor, posso dar um Oi, exemplo? pode. Você tinha dito que, tipo, não tem aquela lei de... Talião, Hã? a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Isso. Eles não podiam, os africanos, você falou que essa lei foi até para a história. Mas Sim. a África também tinha que saber essas coisas. Então, os mais antigos passavam para os mais novos sobre essas coisas. Isso. Até chegar Exatamente. escrita para poder ter os livros. Ia passando isso aí, ia passando de geração em geração os seus conhecimentos. Tanto é verdade que essas pessoas, os mais idosos, que passavam a história do seu povo, esse povo, pessoal, ou esses povos, escolhiam pessoas para poder contar essas histórias. E os contadores de história eram chamados de griotes. Lembram disso? Então, os griotes também vão cobrar na prova. Tanto é Mas, verdade. professor, Oi. agora eu entendi como que naquela época eles não tinham escola, porque os mais antigos passavam para os mais novos a sabedoria. Agora eu entendi. Exatamente. Porque a escola não era importante. Por que não era importante? Porque as sociedades naquele período, elas viviam da agricultura. Então o importante para eles era aprender fazendo. Entendeu? Tanto que hoje em dia... Ô, professor, vai cair sobre a comunicação musical na África? Não, Na página 49? não vai cair não. Eu só vou falar com vocês aqui só para encerrar essa parte dos griotes. E aí, pessoal, os griotes usavam esses instrumentos musicais, né, para poder ajudar nessa passagem da sua história. Mas eu não vou cobrar isso não, sobre essa questão musical. Nem do que eu falei com vocês sobre a macumba, não. Para encerrar, e vocês ficarem livres de mim, está faltando 2 tópicos. O tópico que vocês podem anotar aí agora é o seguinte: tipos de escravização no continente africano.
Ô, professor, eu lembro. Então fala. As escravizações é porque os povos africanos nunca foram em paz uns com os outros. Isso. Eles viviam em guerra. E quem perdia a guerra era escravizado. Isso aí. Muito bem. Aí chegou um ponto que os portugueses chegaram à África e eles não guerrearam e domaram, não. Eles fizeram com que eles batalhassem entre si, aí um povo ia ser escravizado. Aí os portugueses só compravam os escravos. Eles eram Exatamente. Tanto é verdade que essa questão, esse tópico que eu pedi para vocês anotarem sobre a escravidão, é porque a escravidão no continente africano, pessoal, ela se dividiu em escravidão doméstica, que era quando esses derrotados serviam às tribos vencedoras, e tinha a escravidão mercantil, que era quando esses escravos eram vendidos como mercadoria. Tudo bem? Uhum. Então, agora vamos para o último tópico para poder encerrar. Ô, professor, O mais último... injusto que eu achei desse negócio aí, sabe o que é, professor? Posso, O quê? professor? É que, tipo, tem um povo, ele perdeu uma guerra. Aí, em vez de ser só os caras que guerreavam que foram escravos, não, às vezes até as mulheres eram escravizadas Sim, eram e escravizadas. os filhos Até eram escravizados para poder fazer o serviço, né? Para poder fazer o serviço de casa. Mas vamos para o último tópico, pessoal. No último tópico, eu quero que vocês anotem assim, ó, religiosidade. E que página tá isso aí? 50 e 51. Ah, tá. É o último tópico da prova. Tá? Aí a matéria acaba? Aham. Eu vou deixar vocês estudando. Vai cair o mercado comércio transariano, não vai cair secretismo religioso, Então, nada? é isso que eu vou falar agora. Vamos lá? Bom, sobre a questão da religiosidade, é importante vocês lembrarem, como eu já expliquei isso para vocês, que essas religiões africanas, elas não eram aceitas aqui no Brasil. Então, os escravos que vieram, eles trouxeram as suas religiões, trouxeram as suas crenças, mas eles não podiam... Só um minuto. Desculpa. Eles não podiam exercer a sua religião aqui no Brasil. Por quê? Os portugueses, como eram católicos, eles não aceitavam essa religião, essas religiões africanas. Eles entendiam que essas religiões eram bruxaria. Então, os africanos, para poderem continuar rezando, orando vamos dizer assim, aos seus santos, né, aos seus orixás, eles associaram os seus santos aos santos católicos. Tanto é verdade que essa associação foi chamada de sincretismo religioso. Tudo bem? Sim. Então vocês Sim. entenderam o que foi o sincretismo religioso? Sim. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Ninguém está com dúvida? Não. Bom, o Mário fez uma colocação que é importante, que eu tinha esquecido de falar. O comércio transariano recebe esse nome justamente porque esses povos, eles atravessavam todo o deserto do Saara para poder chegar, vou mostrar aqui para vocês no mapa, para poder chegar até Gana e depois até Mali para poder comercializar. Por isso o comércio transariano, ok? Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Não? Pessoal, então vou deixar vocês começarem a estudar. Eu vou fechar a sala aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me perguntar. Ô, professor, prova é hoje?